Bom dia, turma. Hoje, segunda-feira, dia 31 de agosto, último dia do mês de agosto, certo? Hoje não vamos estudar a língua portuguesa, nem gramática. Nós vamos concluir esse assunto aqui de geografia, tá bom? Então, hoje nós vamos ver recursos naturais e a transformação da natureza, dando continuidade ao último assunto que a gente viu. Então, vamos entender o que é recursos naturais. São elementos da natureza que, de forma direta ou indireta, são extraídos, transformados e utilizados pelos seres humanos em seu benefício, tanto na sobrevivência quanto no conforto. Então, é daqui dos recursos naturais que o ser humano, de uma forma direta ou indireta, extrai para o seu benefício e para o seu conforto. Existe uma imensa variedade de recursos naturais, como a água, o solo, o ar, a vegetação e os minerais, né? Os minérios, perdão. São todos os recursos naturais que temos. Os recursos naturais também são classificados em renováveis, limitados e não renováveis. Então, vamos entender cada um. Os recursos naturais renováveis são aqueles que se renovam naturalmente, ou seja, não precisa da ajuda do ser humano, certo? Nós temos o exemplo de recursos naturais renováveis, o ar e a energia solar. São dois recursos que não precisam da ajuda do ser humano, eles se renovam naturalmente. Depois nós temos os recursos limitados, né? Os recursos naturais limitados são aqueles que podem se esgotar. O que é se esgotar? Eles podem se acabar, desaparecer do planeta, se não forem cuidado com muito zelo. Então, se forem demasiadamente explorado ou consumido, então, com muito exagero, eles podem acabar. Então, quais são os recursos naturais limitados? A água, né, que é muito importante para o planeta, o solo, né, que precisamos do solo para as plantações, e a vegetação, que são as florestas. Ó, o exemplo aqui na foto, a vegetação, que quando o homem explora essa vegetação sem o cuidado, né, com o tempo ela vai acabar. E os seres vivos, que são os animais que vivem nesse meio, que é o seu habitat, ou eles vão para as cidades em busca de alimento, porque não vão ter nem água, o solo vai estar destruído e nem a vegetação, que é o seu habitat, eles vão para a cidade ou muitos vão morrer, né? Porque não tem esses recursos. Então, por isso que são chamados de limitados e precisamos preservar e cuidar desses recursos, certo? Então, recursos naturais limitados são aqueles que com o tempo podem acabar. A água, o solo e a vegetação. Nós temos também os recursos naturais não renováveis. São aqueles que não são renovados naturalmente, nem podem ser repostos ou reproduzidos pela ação do ser humano. Então, além deles não se renovarem naturalmente, nem com a reprodução, nem sendo reposto pelos seres humanos, eles vão existir. Então, são eles: o petróleo, o gás natural, o carvão mineral e os minérios em geral. Então, todo tipo de minérios são considerados recursos naturais não renováveis. Eles não se renovam e não são reproduzidos pela ação do ser humano e nem naturalmente, tá certo? Então, vamos ver, olha aqui, né? Essa máquina que retira os recursos naturais não renováveis da terra.
São diversas formas de aproveitamento dos recursos naturais. A água, por exemplo, fornece energia elétrica por meio de usinas que transformam a força da água em eletricidade. No Brasil, grande parte da energia elétrica consumida é gerada pelas usinas hidrelétricas. Alguns exemplos são as usinas de Itaipu, São Paulo Afonso, Tucuruí e Sobradinho. Olha aqui a foto, né? Essa daqui é a usina hidrelétrica de Paulo Afonso, que fica na Bahia, certo? Então, essa usina aqui, ela funciona com a força da água. Por isso que a água é importante para o planeta. É por isso que devemos nos preocupar com a nossa água. Então, vamos agora para a página 63, né? Vamos ver qual é a outra fonte de naturais que são utilizadas, né? Os ventos, por exemplo, fornecem a chamada energia eólica, fazendo girar enormes hélices conectadas a geradores que produzem energia. Então, o vento tem essa função de girar essas hélices e assim produzir a energia eólica. Então, é com a função dos ventos. Olha aqui a imagem, gente, eu já vi essas hélices aqui, né? Podemos dizer assim, de muito perto. É enorme, é bonito. E quando o vento está muito forte, ela gira numa velocidade e assim produz a energia. Por isso são chamadas de energia eólica, porque são produzidas com a ação dos ventos, certo? O sol também fornece a energia solar por meio da emissão e captação de raios solares. Então, quanto mais forte o sol tiver, mais energia ele vai gerar. Isso daqui são placas, que através dessas placas e o sol, ela faz gerar a energia, certo? Isso daqui é uma energia natural. Depois nós temos o petróleo, que é importante fonte de energia termoelétrica, pois grande parte dos combustíveis utilizados nos meios de transporte vem do petróleo, certo? Os combustíveis são derivados do petróleo. Olha aqui, ó, a foto, né, da onde fica. As pessoas trabalham retirando o petróleo para transformar em combustíveis, certo? Nós temos aqui, ó, também retirando os minérios da terra. Olha, veja bem aqui quantas partes estão desmatadas. Olha, uma das preocupações aqui, eu sei que é um minério natural, mas se não tiver cuidado, vai haver consequências, se não for bem planejada, né? Essa ação vai ter consequências. Então, vai destruir o solo, vai destruir as plantações, enfim. O planeta todo, em geral, é que sofre. Tá vendo aqui, ó, saneamento básico, destruição de áreas verdes. Então, são as consequências quando a ação do homem não é bem planejada, né? Então, quem sofre? O planeta. Quem sofre nas florestas? Os animais que vivem nesse habitat e que dependem da natureza para sobreviver, certo? Vamos ver aqui. Além disso, práticas como poluição, desmatamento e desperdício são comuns durante a exploração dos recursos naturais. Falamos lá, né, do desperdício da água. Mas devem ser evitadas, pois causam prejuízos,
muitas vezes irreversíveis ao meio ambiente. O que são irreversíveis? Não tem mais como normalizar, voltar ao normal, né? Por exemplo, se a água acabar, como é que nós vamos sobreviver sem água potável? Se as florestas forem todas destruídas, o planeta vai sofrer muitas consequências. Se essa destruição aqui, olha, não for bem planejada, se aqui onde eles estão derrubando árvores, depois que eles fizerem esse trabalho, não plantarem outras, não tem mais como voltar atrás, né? Então, por isso que há essa preocupação. Tem que ser coisas bem planejadas para que não destrua totalmente o planeta. Por outro lado, práticas como reciclagem, que é muito importante a reciclagem, o reflorestamento e consumo consciente dos recursos naturais devem ser adotadas, pois, embora seja necessário avançar no desenvolvimento, preservação e a conservação do meio ambiente, são extremamente importantes para todas as formas de vida que existem atualmente e para as futuras gerações. Então, isso é um alerta para quem hoje está usando, né, os recursos naturais, a reciclagem e o reflorestamento e o consumo consciente dos recursos naturais devem ser adotados para que não haja nenhum prejuízo para o planeta, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje, ok? Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, tia está aqui à disposição para ajudar, tá bom? Então, hoje se encerra esse assunto, porque a partir de amanhã iremos começar nossas avaliações parciais, ok? Então, um beijo. Qualquer dúvida, estou aqui para ajudar. Até 11 horas da manhã estarei aqui à disposição de vocês, tá bom? Então, um beijo. Até daqui a pouco.